os níveis neurológicos, eles foram desenvolvidos por Robert Dilts. Robert Dilts um dos grandes da PNL, da programação neurolinguística. Ele desenvolveu isso a partir dos estudos de Gregory Bateson, né? Que os estudos dele referentes à aprendizagem. Ele diz que na aprendizagem da gente existe uma hierarquia, né? Por assim dizer. As pessoas têm níveis de aprendizagem, né? Então, Robert Dilts, pegando esse estudo geral do Gregory Bateson, desenvolveu os níveis neurológicos de aprendizagem. Estes níveis, eles são 6, né? Existem aí outros autores que fizeram adaptação, tem uns que tem 7 e tal. Enfim, mas o primeiro nível, ele está no aspecto de ambiente, né? Então, o ambiente é onde, quando, né? Onde eu estou, quando farei. O que é isso? Então, assim, é como se fosse 6 níveis. O primeiro nível é o ambiente, ou seja, o ambiente onde eu estou, onde eu me encontro, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja no lazer, seja em qualquer aspecto, né? Então, nesse ambiente, a gente trabalha as oportunidades, né? Eu falei uma vez que quando você está, por exemplo, na sala de aula e existe 2 tipos de professores, né? Na sala de aula com os mesmos alunos, a mesma sala, só que quando muda os professores, tem um professor que é mais tranquilo, mais gente boa, então às vezes os alunos não respeitam, e aí tem um outro aluno, tem um outro professor que já é mais duro, né? Não gosta de bagunça e tal, então a classe fica no silêncio, presta atenção e tudo mais. Então, o ambiente ele tem a ver interna e externamente, né? Então, esse é o dos níveis neurológicos, é a base. Acima do ambiente, a gente vai ter o comportamento, né? O que é comportamento? É o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, né? Isso é um comportamento. Então, assim, ainda usando o exemplo da sala de aula, se eu estou num ambiente de sala de aula, né? E eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que buscar no comportamento, ou seja, eu tenho que ter um comportamento diferente, né? Isso externo, internamente, porque quando é externo, a questão do professor lá, todo mundo vai ficar tranquilo. Mas se for uma coisa interna sua, você tem que mudar seu comportamento para que aquele ambiente ele seja favorável a você. Cria oportunidades, né? Falar também de pessoas alcoólatras, que no ambiente que eles se encontram, né, nas ruas, são com várias pessoas que bebem o dia todo e você vê largado, então aquele ambiente não é propício para ele. Para que ele consiga mudar esse ambiente, ele tem que ir para um nível acima, que é o comportamento, ou seja, mudar o comportamento dele, né? Então, esse comportamento é o que fazer, né? Então, assim, o que eu preciso fazer para que eu consiga ter um comportamento adequado e consiga mudar o meu ambiente, tá bom? Então, assim, às vezes eu não tenho um comportamento que eu consiga mudar meu ambiente. Então, eu tenho que ir para um outro acima, que são capacidades e habilidades, ou seja, eu tenho que criar alguma capacidade, alguma habilidade, para que eu consiga ter um comportamento melhor e eu consiga, naturalmente, ter um ambiente saudável, produtivo. Entendeu? Então, assim, a capacidade e a habilidade é como fazer. Dá um exemplo. Às vezes, para dirigir, eu tenho que ter um comportamento de motorista, mas, além disso, eu tenho que criar habilidades, ou seja, eu tenho que pagar uma carteira e ter aula de autoescola para poder aprender a dirigir e conseguir tirar a carteira, né? Então, assim, quando você tem a capacidade e habilidade para qualquer coisa, você faz. Só que acontece, às vezes, também, que você tem a capacidade, vou dar um exemplo, você é professor, né? Aí, costumeiramente, você dá aula para aqueles alunos, né, no ano letivo. Então, para você é muito tranquilo, você chega, já sabe o que fazer, você tem a capacidade e habilidade para ensinar
a sua matéria, o que seja, mas aí a diretora do colégio chega para você e diz assim, olha, vai vir agora, a gente vai precisar que você dê aula para o MEC e tal, para que você seja avaliado. E, além disso, vai vir alguns cientistas para estar avaliando. Muitas pessoas não conseguem, às vezes têm a capacidade, tem um comportamento, tem um ambiente adequado, mas não tem, aí que a gente sobe para um outro, né? Acima de capacidade e habilidade tem a crença, mas ele não acredita que ele pode dar aquela mesma aula para outras pessoas, sei lá, alguém da NASA, alguém do MEC, algo bem assim, porque ele simplesmente não acredita que pode dar uma aula para cientistas, entendeu? Então, assim, muitas das vezes ele precisa acreditar, porque a gente falou de ambiente, falou de comportamento, capacidade e habilidades, e agora crenças e valores. Então, assim, o que é crença e o que é valor? Crença é aquilo que eu acredito, né? Não necessariamente o que eu acredito é o que você acredita. As pessoas pensam diferentes. Uma vez eu falei aqui sobre o mapa não é o território. Ou seja, o que é o mapa? O mapa é a cabeça de cada um relacionado à vida de uma forma geral. E o território é a realidade. Você já deve ter passado por situações assim, de você e outra pessoa, ou outras pessoas irem no mesmo ambiente, no mesmo lugar, uma pessoa achou maravilhoso e a outra não. Não gostei, foi ruim, foi isso, foi aquilo. Ou seja, o mapa não é o território, ou seja, o seu mapa, a sua forma de ver o mundo é diferente da outra pessoa. E isso é criado, isso é desenvolvido ao longo da sua vida, né? Com seus pais, com seus familiares, onde você trabalha, onde você estudou. Então você cria, né, um mapa na sua cabeça das coisas. Você tem um ponto de vista, né, de cada coisa. Então crença é o que eu acredito e valor aquilo que é importante para mim, né? Será que é importante para mim? Né? Então às vezes o que é importante para mim não é importante para você. Às vezes a pessoa gosta de fazer atividade física, que é muito importante para a saúde, para ele, mas tem outra pessoa que não gosta, né? Odeia. Ou então, tem pessoas que acham importante a religião, outras não. Então, assim, vai de cada um. Então, a gente chegou em ambiente, comportamento, capacidade e habilidades, crenças e valores. Lembrando, sempre que você mexe num nível acima, automaticamente você mexe nos níveis abaixo, né? Dá um exemplo aqui. Uma pessoa que é alcoólatra ou uma pessoa que vive no mundo do crime, aí sai dessa vida do mundo do crime, vai para uma igreja, né? A igreja o recebe, ele começa a ter uma nova visão, ou seja, o ambiente dele de criminalidade, ele não aguentava mais aquilo, ele queria de alguma forma ser ajudado. Então, ele teve que criar novos comportamentos, né? Mas para isso, ele teve que criar capacidades e habilidades, ou seja, ler a palavra de Deus, entender que a vida não é isso, que ele tem muito mais para contribuir para a sociedade, né? E, acima, acreditar, ou seja, ele passa a acreditar em coisas que antes ele não acreditava quando estava no mundo do crime. Ele achava que Deus, por exemplo, não tinha o poder de ajudar, vamos dizer assim, né? E não tinha a religião, não é nem a religião, a igreja, né, que somos todos nós, vamos dizer assim, como um valor, entendeu? Então, quando ele mexe lá em cima, automaticamente, se ele mexeu aqui, automaticamente ele mexe nos outros. Einstein disse que você nunca pode resolver um problema estando no mesmo nível. Ou seja, a solução dos problemas ele está sempre no nível acima. Você não pode resolver estando no mesmo nível. Você tem que procurar um nível acima para poder resolver o de baixo, né? Então, acima de crenças e valores, tem o quinto. Então, quem sou eu? De que eu sou feito? Entendeu? Como eu posso me conhecer melhor para que eu consiga ter novas crenças, ter novos, né? Ter capacidades e habilidades, ter comportamentos, e aí ter um ambiente bacana, um ambiente que consiga viver adequadamente,
certo? Então, assim, a identidade é o quanto eu sou importante. Isso, às vezes, o ser humano não dá a importância necessária para si e para os outros, né? Então, é muito importante você saber quem é você, de fato, de que você é feito, certo? E a gente vai para o último nível, que é o da espiritualidade. Mas essa palavra aqui, espiritualidade, não tem a ver com religião, né? Espiritualidade é algo que está além, né? Que está além de você. São os sistemas que você faz parte, certo? A empresa que você trabalha, a religião que você frequenta, a família que você tem, o que você faz para o mundo, qual o legado que você vai deixar para as pessoas. Então, tudo isso é a espiritualidade, ou seja, são os sistemas. Em que eu posso fazer parte, em que eu posso ajudar, em que posso transcender, entendeu? Então, a partir do momento que você tem uma espiritualidade, que você entende que está fazendo algo para as outras pessoas e está deixando algo para o mundo, né? Você tem uma identidade clara de quem você é, do que você é capaz. Você tem crenças e valores que vão suportar isso. Você tem capacidades e habilidades para poder gerir tudo isso. Você vai criar novos comportamentos para, de uma forma geral, o ambiente onde eu estou, seja no colégio, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, você tem um ambiente mais harmônico, né? A gente sabe que nada é perfeito, né? Mas é muito importante que a gente tenha essa visão. Então, essa hierarquia, né, dos níveis neurológicos, de aprendizado, é muito importante. Eu preciso, sei lá, ter algo que eu acho importante para mim. Então, naquele ambiente, você precisa ter algo. Então, para que você tenha algo, você tem que buscar um comportamento, né? E após isso, você tem que para que você consiga ter esse comportamento no ambiente que você quer. Acreditar, saber quem é você e transcender. Entendeu aí? Eu acho essa disciplina, vamos dizer assim, né? Esse nível neurológico muito importante. Se você começar a entender na íntegra cada coisa, você vai ver que você consegue e pode melhorar, né? Eu acho que a ideia do ser humano é sempre buscar melhorar, ser uma pessoa melhor a cada dia. A gente é pecador, a gente erra de novo, mas o grande segredo é buscar sempre melhorar. E quando você usa os níveis neurológicos nessa hierarquia, você vai ter uma noção, um caminho do que deve seguir, né? Claro que nada é por acaso, então nada... Tudo que você for fazer tem que ter um esforço. Senão não vale a pena. Você tem que se sugar, buscar, né? E isso só quem pode fazer é você. Então, assim, basicamente o que eu queria falar hoje sobre os níveis neurológicos seria isso.